Querido telespectador, querida telespectadora do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui mais uma vez, eu e o professor Tony, para estudar com você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre estamos estudando o livro de Levítico, Adoração, Santidade e Serviço. E hoje vamos estudar a lição de número 6 do trimestre, que tem como título A Doutrina do Culto Levítico. O texto áureo da nossa lição se encontra em Salmos, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E a verdade prática declara o seguinte: tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Hoje vamos estudar nesta lição, que tem como objetivo geral explicar que tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente a nossa vida, o nosso ser. A nossa lição de hoje tem 3 tópicos. O primeiro, a terra é do Senhor. O segundo tópico da nossa lição de hoje, os animais e os vegetais são do Senhor. E o terceiro tópico, o ser humano é do Senhor. Muito bem, eu e o professor Tony já estamos aqui a postos e vamos iniciar já o comentário da nossa lição. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos. Fique conosco. Pai do Senhor, amados irmãos, telespectadores da rede da TV AD, com muita alegria que estou participando de mais um programa aqui com o pastor Fábio para falarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, no caso a lição número 6, a doutrina do culto levítico. Eu louvo a Deus por essa lição, pois muitos rejeitavam o livro de Levítico, até alguns irmãos em Cristo, por ser, alguns consideraram um livro enfadonho, mas nós estamos aprendendo nesse trimestre que é um livro que ensina e que tem princípios divinos, devocionais, ensinamentos também para nós, a Igreja do Senhor. É um livro escrito para os judeus, mas também tem princípios, lições de comportamento, um devocional para nós que somos da Igreja do Senhor. Na introdução da lição, fala que o livro de Levítico ele tem uma teologia devocional, uma teologia sublime, onde apresenta 3 verdades, que é tudo quanto existe foi criado por Deus. E a segunda verdade, que se Deus é criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E tudo quanto existe pertence e deve ser consagrado a Deus. São princípios divinos que têm como objetivo libertar o povo de Israel, como os amados irmãos, os alunos da Escola Dominical bem sabem. O livro de Levítico ele foi escrito por Moisés ao povo de Israel ali no deserto do Sinai, e o povo de Israel tinha acabado de sair ali do Egito, da escravidão do Egito, e aquelas gerações do povo de Israel tinham contemplado a religião idólatra, a religião politeísta ali do Egito, e o objetivo levítico é ensinar ao povo de Israel que somente o Senhor deve ser adorado e que todas as coisas foram feitas pelo Senhor e que essas coisas devem glorificar ao Senhor. Libertar o povo de Israel dessa idolatria do Egito era um dos objetivos, e preveni-los, isso é muito importante, preveni-los das abominações da terra de Canaã, dos povos que habitavam Canaã, porque o povo de Israel estava caminhando para conquistar aquela terra. Então o livro de Levítico já dá de antemão as lições de santidade, de comportamento ao povo de Israel, como já um anúncio, uma prevenção de como eles deveriam se comportar na terra que eles iam conquistar, no caso aqui, a terra de Canaã. Porque assim como eles viram no Egito, eles iam encontrar também entre os povos cananeus ídolos, sacrifícios humanos, prostituições, e a maioria deles ligados à religião.
Então, o livro de Levítico, ele é um complemento do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, que reafirma que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E todas as coisas que foram criadas pelo Senhor devem glorificar a Ele. Professor Fábio. É verdade, professor Tony, meu querido irmão, minha querida irmã, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. A Bíblia já começa no seu primeiro versículo, Gênesis 1:1, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se Ele é o Criador, a terra é do Senhor, conforme diz aqui o tópico 1 da nossa lição, né? Então, Ele é o Criador dos céus e da terra. E como Criador, Ele tem direito sobre a sua criação. Em Isaías, no capítulo 42, no versículo 5, a Bíblia diz que as seguintes palavras: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então, Deus, né, criou tudo, por isso que nós lemos aqui no Salmo 24, versículo 1, que é o texto áureo da nossa lição: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, ou seja, tudo que nela há, né? Diz, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus, ele tem direito, embora ele tenha dado ao homem o livre-arbítrio, etc., embora o homem goze de uma certa liberdade, mas está acima do homem a autoridade e a soberania de Deus, e por direito de criação, ele criou tudo. E Deus não somente criou todas as coisas, mas também ele sustenta todas as coisas. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz a palavra de Deus que Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você pode até dizer, não, mas a criação, ela se desenvolve, existe aí, ela é governada pelas leis da natureza. Mas quem criou as leis da natureza? Quem criou as leis da natureza foi o Criador. A natureza não é uma pessoa, ela não tem essa autonomia, que Deus foi quem criou a natureza e suas leis, e Deus governa. E Ele, na hora que Ele quiser intervir, Ele intervém segundo os propósitos soberanos de Deus. Então Deus, Ele é o Senhor de tudo, inclusive o próprio homem. O próprio homem também é criatura de Deus. Lá em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz que é Deus quem forma o espírito do homem no ventre da mãe dele. Ou seja, quando concebe, quando há a concepção no ventre da mãe, então Deus forma o espírito do homem lá no ventre da mãe dele, e é Deus quem dá a todos a vida, a respiração em todas as coisas. Paulo, discursando lá no Areópago, em Atenas, em Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25, a Bíblia registra que uma parte aqui do discurso de Paulo que diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Observe aí a natureza criadora de Deus, ele fez o mundo e tudo o que nele há. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo, ou seja, ele quem? Deus, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Deus dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, como ele é o doador da vida, é o criador da vida, e como ele é soberano sobre toda a terra e tudo o que nela há, inclusive a todos nós, então ele é digno de toda adoração, digno de glória, digno de louvor, como diz o hino. Em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, tem uma palavra de Deus muito interessante. Eu vou ler aqui esse versículo na tradução Nova Almeida Atualizada, Apocalipse 4:11, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, pelo fato, a tese que é defendida aqui pela palavra de Deus e que nós estamos aqui também apresentando a você e defendendo, é que, visto que Deus
ele é o criador de todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas, então ele tem o direito, ele é digno de receber adoração e louvor, e não há ninguém no céu e na terra comparável a Deus. Deus não tem alguém, vamos dizer assim, comparável a Ele, apenas que está lutando no lado oposto. Não existe isso. Às vezes tem ideias aí maniqueístas que quer dizer que o diabo é como se fosse Deus apenas está jogando do outro lado do time. Um representa o supremo bem, o outro o supremo mal, mas na verdade o diabo ele não tem, o poder que ele tem é muito limitado. Deus é soberano e extremamente poderoso, onipotente acima de todas as coisas. Por isso que ele é digno de ser adorado, honrado e louvado por todos os moradores da terra. Muito bem, o nosso primeiro bloco já está terminando, nós vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Nos aguardem. Amém, voltamos com mais um bloco do programa EBD em Debate. Estamos aqui na lição número 6, falando sobre o culto levítico. Queridos, no primeiro bloco falamos sobre a reivindicação do livro de Levítico, reafirmando o que Gênesis e Êxodo já tinham falado, que Deus é criador dos céus e da terra e que todas as coisas que foram feitas pelo Senhor, eles estão aí para manifestar a glória de Deus, para adorar ao Senhor e não para serem adorados. No livro de Levítico tem sacrifícios, tinha sacrifícios que era para perdão dos pecados do povo de Israel e também para perdão dos pecados dos sacerdotes, mas também tinha sacrifícios que era para adoração, que era para manifestar a comunhão, a gratidão a Deus. Então, o que eles entregavam nesses sacrifícios eram as coisas da terra, os animais, os frutos da terra que eles entregavam ao Senhor. E esse é um princípio de que a criação de Deus não é para ser adorado, mas para ser um objeto de manifestação de gratidão e adoração a Deus. João, capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Senhor, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, o livro de Levítico, ele é bem claro, Levítico 19:4, Moisés exorta que o povo de Israel, de maneira alguma, poderia fazer ídolos algum, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é criador. Ídolos de metais, ídolos, no caso de fundição, ídolos de barro, de rocha, enfim, de madeira, nenhum ídolo. No livro de Levítico, quando você faz uma leitura, você percebe isso. Isaías 42, versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é meu nome, e a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor a imagens e esculturas. Por causa disso, essa doutrina levítica apresentando Deus como criador de todas as coisas, então era necessário que Israel reconhecesse isso e reconhecesse como o Deus, o libertador de Israel da escravidão do Egito. Como eu falei no primeiro bloco, o Egito era um país, uma nação politeísta, ou seja, uma nação que adorava vários deuses, e também uma nação panteísta, os que adorava homens, formatos de animais, ou animais em formatos de homens, ou seja, panteísmo onde é uma religião, uma filosofia religiosa onde dá vida, onde dá divindade à criação. A palavra panteísta quer dizer Deus é tudo, Deus está em tudo. E essa doutrina não é apoiada pela doutrina levítica. E se o povo de Israel não reconhecesse Deus como libertador,
como libertador lá da escravidão do Egito, seria uma ingratidão, uma irreverência, uma desconsideração, uma desfeita, uma descortesia, uma deslealdade ao Deus de Israel. Por isso que as ofertas tinham que ser dadas com alegria, com adoração ao Deus de Israel, o libertador. E, além disso, Israel, Deus queria transformar, o objetivo de Deus é transformar o povo de Israel como um templo de adoração ao Senhor. Israel, geograficamente e espiritualmente, aquela região geográfica de Israel, tinha que ser o centro da adoração ao Senhor, por causa desses sacrifícios pacíficos, por causa desse reconhecimento, dessa consideração em reconhecer que Deus é o libertador de Israel e não os deuses do Egito. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 24 e 26, Deus fala: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Olha aí, Deus já ensinando, já didaticamente orientando o povo de Israel para eles serem a diferença, essa nação escolhida, diferente em santidade, em consideração aos povos que estavam ao seu redor. E ele continua: eu os separei dos outros, para que vocês, no caso Israel, sejam somente meus. Então essa era a mensagem didática, essa era a mensagem espiritual dada por Deus ao povo de Israel, para que eles pudessem, professor Fábio, pudessem reconhecer que só o Senhor é Deus e que só Ele é merecedor de glorificação, de honra e daquelas ofertas que são apresentadas no livro de Levítico. Isso mesmo, professor Tony. Deus trabalhou muito a mentalidade, né, do povo israelita, através dos ensinamentos, através da educação religiosa, trabalhando muito na mentalidade daquela geração recém-libertada da escravidão do Egito, acostumada lá no Egito ao politeísmo, acostumado lá no Egito aos costumes pagãos daquele povo egípcio. Então Deus agora tinha que trabalhar, ensinando, educando aquela nação ao monoteísmo, e uma coisa muito importante, né, que aquele povo se constituísse numa comunidade de adoração ao Senhor. Com o Levítico, com o Pentateuco, com a formação da nação de Israel, a adoração, ela saiu, não é que saiu, mas ela não ficou somente no âmbito privativo. Se você observar ali no Gênesis, você tinha mais ali Abraão adorando a Deus, levantando o altar, Noé levantando o altar, Caim, Abel oferecendo oferta ao Senhor, os patriarcas levantando o altar para adorar a Deus. Então era uma adoração mais pontual, privativa das pessoas. E com a formação do povo de Israel, com a nação do povo de Israel, por meio aqui do Pentateuco, do culto levítico, Deus começou a introduzir a ideia de adoração coletiva. Por isso que se chama a tenda da congregação, né? A tenda do encontro, em que o povo adorava ao Senhor. Então, o povo de Israel não era meramente uma teocracia, onde o governo civil era exercido pelos sacerdotes e sobre as orientações diretas de Deus, mas também uma comunidade de adoradores, porque, como já dissemos no bloco anterior, Deus, por ser o Criador dos céus e da terra e por ser o sustentador de todas as coisas, inclusive do ser humano e da vida humana, então Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser adorado. Então é muito importante essa dimensão do culto coletivo, do louvor coletivo. A gente vive também numa época em que muitas pessoas querem privatizar tudo, e a questão de privacidade,
religiosidade, cada um querer adorar do jeito que quer, mas e outros até que não quer nem se comungar com outros irmãos, não quer nem frequentar a igreja, quer fazer a sua adoração particular. A Bíblia ensina a adoração particular, mas também ensina o culto coletivo na congregação. Então, isso é muito importante. No tópico 2 da nossa lição, diz que os animais e os vegetais são do Senhor. É verdade, já falamos aqui o textuário da nossa lição, em Salmos 24:1, diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, os vegetais e os animais, eles são do Senhor, porque foram criados por Deus. Veja lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus criando todos os vegetais, Deus criando todos os animais, Deus cria todos os minerais, a litosfera, toda a natureza, seja viva ou não viva, tudo foi criado por Deus. Então, a teologia do Levítico mostra a criação como serva do Senhor. Por essa razão, os animais e os vegetais em Israel não eram adorados, mas serviam para adorar a Deus. Muito bem, já chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição aqui no tópico 2. Fique conosco. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje a lição de número 6 deste trimestre, que tem como título A Doutrina do Culto Levítico. Já falamos aqui no tópico 1 que a terra é do Senhor e o tópico 2 começamos a falar que os animais e os vegetais são do Senhor. Uma coisa muito importante é não confundirmos a criatura com o Criador. Deus, ele é transcendente, ele não se confunde com a sua criação, ele está além da sua criação. O professor Tony já falou há pouco tempo a respeito do panteísmo, que é adotado em várias religiões, em várias partes do mundo. O panteísmo é aquela filosofia religiosa ou crença religiosa que, resumidamente, significa mais ou menos isso, que tudo é Deus e Deus é tudo. Deus está em todo lugar, Deus está no rio, Deus está na água, Deus está no animal, Deus está na planta, e essa coisa é muito complicada e é muito descolado para algumas pessoas falar que Deus está ali, Deus está acolá, e confunde a criatura com o Criador. Então a gente precisa ter cuidado. Na verdade, como Deus é o Criador de todas as coisas, podemos achar, vamos dizer assim, entre aspas, a assinatura de Deus na sua criação. Ao contemplar a natureza, a própria Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos 1 diz que nós conhecemos os atributos de Deus em olhar para a natureza. Porém, não podemos confundir a natureza com o Criador. Deus, ele é transcendente, ele transcende a criação, ele está fora da criação, ele se distingue da criação e se distingue numa posição muito elevada e superior, porque ele é o Criador e a criação é a criatura. Então, jamais podemos confundir essas coisas, misturar isso. Outra coisa importante, lá no Egito, os egípcios não faziam muita distinção entre o Criador e a criatura, entre o Criador e a criação. Eles costumavam adorar animais, o boi, o crocodilo, o falcão, o gato, né? Então, eles adoravam criaturas, criaturas, e isso é condenado pela palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive aqui em Romanos, no capítulo 1, quando Deus revelou através de Paulo, falando sobre a idolatria e depravação dos gentios, em Romanos 1, 23 e também no 25, diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então era muito comum, os pagãos, não somente era no passado, como também hoje ainda no presente, muitos pagãos
muitas pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, adora animais, né? Adora vegetais, em lugar de adorar o Criador. E Romanos 1:25 diz que essas pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, quando alguém adora o rio, adora a mãe natureza, a natureza na sua sapiência, então as pessoas tratam a natureza como se fosse um ser, como se a natureza fosse uma pessoa, como se a natureza fosse um ser inteligente que toma decisões. Ele não é. A natureza é uma criação de Deus. A gente vê muita perfeição na natureza, é justamente aquela assinatura do Criador que ele deixou na natureza para poder a gente entender que aquilo não surgiu por acaso, mas que foi criado por Deus. Então, ao honrar e servir mais a criatura do que o Criador, o homem está praticando um pecado muito grave que é chamado de idolatria. A idolatria é um pecado muito grave. Então Deus não concorda com isso. Inclusive os egípcios adoravam o rio Nilo, adoravam vários animais e etc. E Deus mandou aquelas pragas lá no Egito, puniu, ao punir o Egito com as 10 pragas, Deus mostrou que aqueles deuses egípcios não eram de nada, são produtos da imaginação do homem, são produtos da mente humana, porque tanto os vegetais quanto os animais são criações de Deus, e Israel ele não costumava adorar animais e vegetais, só adorava Jeová. Porém, professor Tony, em períodos de apostasia, em períodos de desvio espiritual do povo de Israel, acabavam eles seguindo o costume das nações pagãs e adoravam animais, adoração de vegetais ou de forças inanimadas da natureza não era comum em tempos de apostasia, mas adoração de animais, como por exemplo o boi, os famosos bezerros de ouro, O povo ali, Moisés demorou um pouco a descer do Monte Sinai, o povo já construiu um bezerro de ouro com a ajuda de Arão, dizendo que aquilo foi o Deus que tirou do Egito. E em outros episódios, Jeroboão I, quando assumiu o trono lá no Reino do Norte também, colocou um bezerro em Dan e outro em Betel. Então, só tinha essa adoração de animais em Israel em períodos de apostasia. Exatamente, professor Fábio, amado telespectador, o professor Fábio foi muito feliz em lembrar do bezerro de ouro. Então, quando você lê esse fato que ocorreu na história da saída do povo de Israel do Egito e lá no deserto, quando eles sentiram a falta do seu líder Moisés, eles construíram um bezerro de ouro e já foram apontando para aquele bezerro de ouro que aquele foi o Deus que tiraram eles da terra do Egito, libertaram eles da escravidão. Para você ver qual seria o trabalho, a preocupação, usando um termo humano aqui, da parte de Deus, em trabalhar, em ensinar o povo de Israel a se libertar desse politeísmo, desse panteísmo que existia no Egito, que eles tinham um pouco disso também, ou muito, podemos dizer isso. E não é diferente hoje. Temos alguns irmãos ainda que ainda trazem para a igreja alguns folclores, algumas lendas para a igreja. E nós, como professores da escola dominical, nós como professores, ensinadores da palavra de Deus, devemos com muita paciência e oração explicar a esses irmãos que o Evangelho é libertador, que Deus é o único Senhor, é o Criador de todas as coisas, e que muitos desses folclores que existem na nossa cultura brasileira, que são às vezes herdadas ainda da cultura indígena ou africana, muitos deles não têm respaldo bíblico. Só a título de curiosidade, lá no Egito, como eles adoravam o boi, o crocodilo, o falcão, o gato, eles adotavam também o antropozomorfismo, que é a mistura de homem com animal. Eles adoravam o deus Sete, que tinha corpo de homem e cabeça de cachorro. Eles adoravam o deus Horus e o deus Ra, todos os dois tinham corpo de homem e cabeça de falcão. Eles adoravam o deus Anubis, tinha cabeça de chacal, corpo de homem, e o deus Tote,
corpo de homem e cabeça de babuíno. Então tinha toda essa panela, essa sopa, né, essa feijoada de deuses e mais deuses que existia no Egito. E o livro de Levítico foi escrito com a teologia levítica, foi escrita para orientar liturgicamente o povo de Israel e os sacerdotes a adorar somente ao Senhor dos Exércitos, somente ao Deus Criador, o único Deus Criador, e que todas as coisas foram feitas pelo Senhor. Esse é o foco da lição, esse é o objetivo da lição. Assim como Deus ensinava o povo de Israel que somente Ele é o único Senhor e que todas as coisas foram feitas por Ele, e assim também nós devemos ensinar aos nossos alunos, ensinar a você, telespectador, que só o Senhor é Deus e Criador de todas as coisas. Iremos para o próximo bloco, o último bloco, iremos concluir, iremos para o ponto 3, professor Fábio, que é o ser humano é do Senhor. Fica aí e daqui a pouco voltaremos. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje a lição de número 6 fala, né, que tudo pertence a Deus. A terra é do Senhor, os animais são do Senhor, os vegetais são do Senhor e nós também, seres humanos, somos do Senhor, não somos produtos da evolução das espécies, não surgimos ao acaso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E há uma dignidade na vida humana. A vida humana, o ser humano tem uma dignidade intrínseca nele mesmo, que é a assinatura do seu Criador, que é Deus. Então, a teologia do Levítico preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Por isso que há muitos versículos bíblicos com mandamentos de Deus para o povo, para todos nós, para termos consideração com a vida humana. E os crimes contra a vida eram punidos de maneira muito contundente, porque a vida humana é sagrada. Então, em Israel, ao contrário das culturas cananeias, era proibido o sacrifício humano. Lá em Canaã, tinha um deus lá chamado de Moloque, que eles ofereciam sacrifícios de crianças, queimavam as crianças no fogo. Esse Moloque era uma estátua que tinha um recipiente, uma espécie na barriga dessa estátua, um buraco, como se fosse um grande fosso, né? Um buraco que ele colocava as crianças e colocava fogo e ali sacrificava aquela criança ao deus Moloque. Então Deus sempre proibiu isso, né? Porque a vida humana é digna. Agora, Deus requer de todos nós, não somente no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento, sacrifício vivo. Deus quer que a gente se ofereça. E aí eu lembro aqui de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, em que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz, os vossos corpos, mas essa palavra corpo aí, ela está no sentido figurado, no sentido de que ela não é somente o corpo, o soma, a matéria, mas a pessoa integral. Por isso que a tradução NVI, nesse versículo, diz que se ofereçam a si mesmo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, quando a gente cultua a Deus, a gente derrama a nossa alma perante o Senhor, como Ana derramou a sua alma perante Deus, orando ali para ter um filho. É um sacrifício de louvor. Inclusive, Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Então, no Novo Testamento, não adoramos mais a Deus por meio de sacrifício de animais, sacrifícios de vegetais, mas adoramos a Deus com a nossa própria vida. A nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus, porque Deus quer que o nosso sacrifício, a qualidade do nosso sacrifício não é medida pelo exterior, por aquilo que nós entregamos a Deus, mas é pelo que existe no nosso interior. Inclusive, Isaías capítulo 57, versículo 15, a Bíblia diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, embora Deus seja transcendente, habite no céu, mas ele também é imanente. Tudo bem, ele não se confunde com a criação. Nós não somos panteístas. Deus é transcendente, é verdade, mas também ele é imanente, ele se aproxima das suas criaturas para se relacionar com elas, ele se aproxima do homem. Inclusive a Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em Isaías 66:2 diz que, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito e que teme diante da minha palavra. Então, professor Tony, Deus, embora seja transcendente, mas ele também é imanente e ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse é também, né, a teologia levítica, né, que o homem ele se entregue ao Senhor e reconheça-o como adorador, se entregue ao Senhor e reconheça a si mesmo como aquele que precisa, aquele que necessita de Deus, e outras palavras, como um servo do Senhor, um adorador. O homem, ele nunca pode se ensoberbecer e ele nunca pode colocar a glória do Senhor ou a glória de Deus para um ídolo, ou para uma árvore, ou para um rio. Não, o homem pertence ao Senhor. Por que o homem pertence ao Senhor? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem também é criação de Deus, por isso ele deve adoração ao Senhor. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 7, Deus ele reivindica o homem à santidade, santificai-vos e sede santo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Você também pode ler Levítico 11:44, 19:2 e em 1 Pedro 1:16, Pedro ele repete Levítico, sede santos, porque eu sou santo. O que é interessante, professor Fábio, amado telespectador, que até tatuagens, Deus ele condena no livro de Levítico, né, a marcar o corpo. Você pode ler lá em Levítico 19, versículo 28. Por quê? Porque os povos cananeus, os povos egípcios já praticavam isso. A marca no corpo, desenhos no corpo, que nós chamamos hoje de tatuagem. Então, para que o povo de Israel fosse diferente daqueles povos, Deus proibiu no livro de Levítico também essa atitude que muito era mais religioso do que por vaidade. Hoje é mais por vaidade na sociedade odierna, né? Mas era mais por religioso. A vida humana ela é sagrada, de hipótese alguma o homem poderia entregar a sua glória a outros ídolos. E o objetivo aqui desse terceiro ponto, o professor Fábio, amado telespectador, é que o homem deve reconhecer sempre servo e adorador. Os ensinamentos divinos passados a Israel, que o homem deve dedicar somente ao serviço, oferecer sacrifícios, celebrar, que as festas sejam para a glorificação ao Senhor. E que isso, amados irmãos, essa professor Fábio, telespectador, esse ponto 3 aqui, eu quero deixar aqui que o homem é do Senhor. Então, vamos deixar, queridos irmãos, essas pregações antropocêntricas, né, triunfalistas, né?
Vamos deixar de lado e vamos pregar a palavra de Deus, porque nós somos servos do Senhor e toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. É verdade, professor Tony. Inclusive, a gente tem que combater, irmãos, essa ideia de história de ir para o culto para receber alguma coisa. Eu vou para o culto receber, eu vou para o culto receber. Você recebeu? É claro, irmãos, que Deus pode nos dar coisas, e Ele nos dá coisas, né? Podemos receber, mas essa não deve ser a motivação para a gente ir ao culto. Na verdade, se você for na Bíblia, olhar na Bíblia, a ideia de culto é oferecer. É entregar ao Senhor. Eu vou para o culto entregar ao Senhor a minha adoração, o meu louvor, o meu sacrifício de louvor, como diz aqui Hebreus 13 e 15, Hebreus 13 e 15 diz assim: portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então eu vou para cultuar, eu vou para dar, e a Bíblia diz que ninguém se apresente diante do Senhor de mãos vazias. Então nós vamos entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, vamos render a Ele graças, louvores, vamos nos submeter ao senhorio e à vontade de Deus e reafirmar diante do Senhor o nosso compromisso de servir a Ele. E nós devemos, meus queridos irmãos, adorar a Deus com todo o nosso ser. E todas as nossas coisas são de Deus. Não pode, o coração é de Deus, mas o resto do corpo a gente entrega ao pecado. Não, mas a mente é de Deus, importa é o homem interior. E o homem exterior a gente entrega ao pecado? Não, Senhor. Então a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso espírito e alma e corpo estejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, meus queridos irmãos, ofereçamos todos nós a Deus o nosso ser em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Muito obrigado pela sua audiência. Chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate e Deus abençoe você. O debate, professor Tony, continua aonde? Nos estudos para professores da sua congregação e também na Escola Bíblica Dominical, não é isso? Na sua congregação. Muito bem, então no próximo domingo vá a uma das nossas congregações da Assembleia de Deus para ouvir a palavra de Deus, para estudar esta lição, faça suas perguntas, matricule-se na escola dominical e seja abençoado com o estudo da palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor. A paz do Senhor.